Oi. Sim, funcionando. Oi, som. Esse aqui é só reserva para se precisar, é isso? Ok.
Agradeço a presença do público aqui presente e aos que estão nos assistindo através da live no Facebook. Ao final do evento, abriremos espaço para perguntas, tanto dos que estão aqui presentes, quanto dos que estão nos acompanhando online. O quarto Pensando a Dança é uma realização da Associação Pro Dança de Novo Hamburgo e da Secretaria Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, com financiamento do Funcultura. Para a abertura da primeira noite do nosso evento, teremos como convidados a primeira presidente da Associação Pro Dança, Débora Kassel, e Mauro Schneider, também ex-presidente da associação. Eles dançarão a coreografia Quintana Dança na Escola. Com vocês, Deb e Mauro. (666) A vida é um dos deveres que nós trouxemos para casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava para o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Ah, os relógios. Amigos, não consultem os relógios. Quando um dia em for de vossas vidas, em seus fúteis problemas tão perdidas, que até parece mais um necrológios, porque o tempo é uma invenção da morte. Não conhece a vida, a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. Inteira, sim, porque essa vida eterna somente por si mesma é dividida. Não cabe a cada qual uma porção. E os anjos entreolham-se espantados quando alguém, ao voltar a si da vida, acaso lhes indaga que horas são. Mário Quintana. Inscrição para uma lareira. A vida é um incêndio. Nela, dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta? Em meio a touros que desabam, cantemos a canção das chamas. Cantemos a canção da vida, na própria luz consumida. Mário Quintana. Inscrição para uma lareira. A vida é um incêndio. Nela dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta? Em meio aos touros que desabam, cantemos a canção das chamas. Cantemos a canção da vida, na própria luz consumida. Mário Quintana. Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana. Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mário Quintana. Muito obrigada, Mauro e Deb, pela linda participação. Declaro oficialmente aberto o quarto Pensando a Dança. Estamos iniciando hoje uma jornada de 4 dias de muita reflexão e troca de experiências. São comuns propostas que celebrem a dança com apresentações de coreografias, com a promoção das técnicas corporais,
das atividades físicas, das aulas práticas, visando conhecimento, aprimoramento técnico e criação coreográfica. O evento que iniciamos hoje é diferente. Ele promove a discussão teórica de assuntos pertinentes à dança, trazendo ao público as informações dos movimentos políticos que a dança vem traçando enquanto setor importante na cultura de Novo Hamburgo. É urgente e importante que o presente seja discutido e o futuro da dança seja traçado com alicerce no conhecimento das leis, dos sistemas, das políticas públicas, da história que se percorreu até aqui. E que bom que estamos juntos nessa caminhada, que a dança na nossa cidade e no nosso estado siga viva e cada vez mais pulsante. A programação do nosso evento é a seguinte: hoje, 25 anos da Associação Pro Dança. Amanhã, Arte e Cultura enfrentando a pandemia. Sábado pela manhã, Plano Nacional de Cultura, Sistema Estadual e Sistema Municipal de Cultura. Sábado à tarde, 2 encontros: Leis que regem a dança no país e Dança e Poder Público. E relatos acadêmicos no domingo pela manhã. Chamo ao palco agora o diretor de Cultura de Novo Hamburgo, Alex Lassakowski. Obrigado, boa noite. Ai, que emoção, né? A gente poder estar aqui de volta aos palcos. Para mim é muito especial, porque eu venho da área da dança e hoje estou trabalhando na gestão pública da cultura e poder ver que essa caminhada da associação está sempre firme e cada vez mais crescente é motivo de muito orgulho. É muito bom saber que nós, da gestão pública, temos uma entidade representativa que pauta a política pública de cultura. A gente percebe todo o engajamento, né, toda a representatividade que a entidade tem nesses 25 anos. Todas as pessoas que trabalham nos bastidores, na sala de aula, no palco, na técnica, e juntos constroem essa história tão bonita que a gente tem. Mas a gente quer, enquanto Secretaria Municipal da Cultura, destacar todo o esforço que a Prodança tem e todo o protagonismo que a Prodança vem conquistando, que não é de hoje. A Prodança foi responsável por, junto com outras entidades, promover o movimento SOS Escolas de Dança, que no momento tão difícil da pandemia, tão difícil para as diretoras, diretores de escolas de dança, proporcionou pensar, junto com o poder público, a retomada gradual das atividades e a sobrevivência desses espaços tão importantes para as cidades, né, para a nossa produção cultural. Além disso, hoje, o Conselho Municipal de Política Cultural conta, desde a sua nova formatação, com uma representação da dança, né, com cadeira na setorial, que representa junto ao Conselho Municipal de Política Cultural, mas hoje a presidenta do colegiado todo é a Dinde. E a representatividade dela é demonstrada tanto na condução agora da entidade, da Associação Pro Dança, como também na garra, no pulso, na determinação e dedicação que ela tem frente ao Conselho Municipal de Política Cultural, representando outras 13 setoriais, né, que compõem esse colegiado. Então, pela Secretaria da Cultura, em nome do secretário Ralph e da prefeita Fátima, a gente só tem a agradecer pela condução de vocês, pela parceria de vocês. A gente está sempre de portas abertas e estamos construindo projetos que vão, né, a partir da dança e das proposições que a dança vem nos trazendo, transformar a cidade de Novo Hamburgo na cidade da dança, né? Porque a gente tem que pensar o futuro, a inovação, o empreendedorismo, a partir da arte, da cultura, e a dança vem mostrando para todos nós a sua importância, o seu valor. Então,
Parabéns por terem inscrito um projeto via Fundo Municipal de Cultura, financiamento público, um projeto magnífico e que hoje inicia. Já me alonguei demais, mas muito obrigado e parabéns. Muito obrigada, Alex. Dando início à programação de hoje, apresentaremos nossas atividades nesses 25 anos e quem fez e faz a dança acontecer em Novo Hamburgo. Então, a gente vai apresentar o contexto pandêmico, né? A gente vai começar, na verdade, no ano de 2020. Então, no Dia Internacional da Dança, a Associação Pro Dança, com os seus bailarinos e professores e escolas, todo mundo fechado, todo mundo em casa, a gente solicitou e promoveu, pediu que eles fizessem vídeos, né? Dançando em casa, e a associação, então, colocou em redes sociais. Vocês vão ver um pedacinho do vídeo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De uma dança nasceu algo que eu não sei como explicar. Sinto, simplesmente sinto, e pouco mais tenho a contar. Meu coração dentro do peito agora vive a palpitar. Grito, simplesmente grito, a vida é boa de se viver. Então, esse foi uma amostra do que os associados promoveram em casa, né? Então, exatamente 1 ano, 2 anos atrás, a gente estava naquela situação. Cestas básicas, a gente fez uma entrega juntamente com a Secretaria de Cultura para as pessoas que estavam necessitadas, né, da setorial da dança aqui em Novo Hamburgo. Fizemos também a promoção do mapeamento da dança do Estado, né, solicitando que associados e pessoas da dança da cidade fizessem o preenchimento então, desse mapeamento para a gente colaborar, né, enquanto instituição. O Mapa Cultural de Novo Hamburgo também, na época, ele estava ativo, então, os nossos associados e a própria entidade constava também, ainda consta, né, se o mapa tivesse ativo nesse ambiente virtual, né, com as atividades que a gente promove. O próximo vídeo que vocês vão assistir agora é um vídeo que a gente fez, chamado Dançando pelos Profissionais da Saúde. Foi para os profissionais que atuam nos hospitais e nas unidades de saúde aqui da cidade, no dia 5 de abril do ano passado, pelo aniversário da cidade. Então, a gente fez um vídeo em pontos importantes do nosso município. No lançamento desse vídeo, também foram feitas entregas de rosas na porta do hospital municipal e foram colocadas rosas também em alguns outros locais. Então, a gente vai passar agora o vídeo para vocês assistirem o que a gente fez coletivamente. Esse vídeo também foi enviado por WhatsApp para as instituições de saúde. Existirá em todo porto tremular a velha bandeira da vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Demolirá toda a certeza.
Então, dando continuidade, em maio a gente chamou a Marise Siqueira para ela fazer um pequeno bate-papo com nossos associados sobre a lei da dança. E ela, inclusive, estará conosco no sábado, falando também sobre esse assunto. E uma coisa que eu queria ressaltar, há exatamente um ano, a gente, do vídeo anterior, a gente estava na batalha pela abertura das escolas de dança. A gente abriu mais ou menos no finalzinho de abril. Tá? Então, aí tem SOS Escolas de Dança, que foi o movimento que a Associação Pro Dança conduziu, enquanto associação, enquanto uma entidade representativa da classe. Então, o SOS foi assinado pela Pro Dança, e ali tem uma imagem da diretoria e dos associados fazendo a votação, então, quando a gente decidiu que ia, sim, levar adiante essa demanda do Estado inteiro. Depois, a gente teve a campanha solidária pelo projeto de dança da Praça Céu, que é um projeto voluntário da Manuela, e as crianças precisavam de roupas para a dança. A gente solicitou, as escolas já estavam em funcionamento aqui em Novo Hamburgo, então a gente solicitou que alunos que tivessem roupas que não usassem mais, que estivessem em bom estado, que não servissem mais, que nos trouxessem. A gente fez kits também para entregar para essas crianças. Então, a gente fez essa campanha solidária e as crianças, então, acabaram todas tendo o uniforme para realizar a aula. Fizemos também um livreto sobre as escolas. Cada escola teve, então, um espaço destinado para escrever, colocar os seus dados, de como estavam antes da pandemia, durante a pandemia, e como pretendiam dar continuidade nos seus trabalhos, e quantidade de número de alunos, e, enfim, questões assim bem pontuais da pandemia, para a gente ter esse registro histórico na cidade. E, por fim, a gente participou do Encontro de Gentileza, promovido pela Secult, aqui no teatro, e uma das noites foi destinada à dança. Então, a gente promoveu o nosso Dança Quinta, um evento tão tradicional dentro do nosso calendário da associação. Foi a reabertura do teatro, que estava fechado há bastante tempo. Ele reabriu na pandemia, com bailarinos de máscara, público de máscara, necessidade do comprovante de vacina, com distanciamento, pouca gente nos camarins, não podia ter muita gente no palco, eram solos, duos, no máximo trios, e com muito distanciamento, enfim. Vou passar, então, a palavra para a Tuti, que vai seguir falando sobre a nossa associação. Oi, agora sim. Foi a dança dos microfones. Então, eu vou contar um pouquinho a história de como chegamos até aqui, então. Antes de... Segura aí, Tom. Antes de chegarmos na fundação da associação, queria contar para vocês um pouco, então, de como é que era o contexto, de dança na cidade. A associação foi criada em 97, mas como é que era a dança? O que existia de dança aqui em Novo Hamburgo antes disso? Então, relatos históricos de jornais, de reportagens, dão conta de que a cidade sempre foi um polo... Novo Hamburgo, na região, sempre se destacou por sua pujança econômica, política e cultural também. Então, a dança acontecia, vinham apresentações de fora, existiam iniciativas, mas elas aconteciam mais a nível de clubes e assim, entidades, escolas. Eu mesmo tive a minha iniciação na dança numa escola estadual, na época,
mas elas eram esparsas, assim, não era uma coisa como a gente conhece hoje. Então, em 82, surge a primeira escola de dança em Novo Hamburgo, como a gente conhece hoje, assim, especificamente do estudo ensino da dança, que foi a Escola de Dança Compasso. E depois já surgiu, então, a EDAFES, Alegro Ballet, tinha os Canarinhos, isso daí, década de 80, temos no final da década de 80. Surgiram também os projetos de dança da Rede Municipal de Ensino, que formou muita gente que está aqui hoje, né? Então, isso foi formando um movimento, né? Os Canarinhos. Tivemos também uma companhia profissional, numa época, vinculada à Secretaria de Educação, na época, Educação e Cultura, que foi a SEMEA. Então, isso tinha um cenário já pujante e se consolidando, né? Esse teatro aqui foi palco de muitas apresentações, tivemos festivais. Então, na época, existia a Fundação Cultural de Novo Hamburgo, que era, digamos assim, o braço cultural que organizava com subvenção pública, né, muitas atividades em termos de festival de corais. Eles faziam fomento também com atividades culturais. Por questões administrativas, de prefeitura, então, a Fundação Cultural é que fazia esse papel. E aí, a Fundação Cultural, que na época que era presidida pelo seu Júlio Ebert e com o apoio da Cleusa Danese, resolve fazer um festival internacional de dança chamado Novo Hamburgo Dance Festival. Foi um festival muito potente que aconteceu em 96, 97, com grupos vindo para Novo Hamburgo, né? Havia uma divulgação, os grupos enviavam suas inscrições e eles passavam por uma seleção. Então, isso em 96, foi um trabalhão danado, né? E aí a Fundação Cultural chamou as escolas, os grupos que atuavam com mais representatividade na época, para apoiarem na questão de regulamento, de organização. Então, aquela situação de cada um trabalhando no seu canto e que todas se conheciam, mas assim, cada um estava fazendo o seu trabalho, começou a haver uma aproximação, né? Então, por iniciativa da própria Fundação Cultural, depois de toda aquela experiência maravilhosa que os bailarinos vinham para cá, e era um festival muito potente, porque eles ganhavam hospedagem, alimentação, eles só tinham que gastar para o deslocamento. Era um festival muito bacana, né? Então, teve gente de todo o Brasil participando. E aquilo ali foi assim um diferencial, um divisor de águas, acho que para muitas escolas, coreógrafos se projetaram, viram coisas diferentes, né? E então, em 5 de abril do ano seguinte, por iniciativa e incentivo dessas duas pessoas muito queridas para nós, foi feita a fundação, né? Criamos a Associação Prodança. Pode passar, Tom. Então, esse evento, depois, ele ficou num formato um pouquinho diferente, não teve mais tanto assim, a vinda de grupos competitivos, mas ele ainda perdurou alguns anos, com a vinda de convidados pontuais para cá, né? Ana Botafogo esteve aqui, teve um bailarino russo, Sergei, algum nome russo agora, que eu não me lembro o resto. Mas, então, sempre motivando, com a participação dos grupos locais se apresentando, isso foi formando um movimento mais pujante, né? E, então, nós fomos nos organizando enquanto entidade, que éramos em 7 escolas, na época, grupos, um grupo pequeno, que, diga-se passagem, que sirva de exemplo para outras cidades que queiram fazer esse trabalho. Nós não pagávamos mensalidade, mas nós contribuímos para o pagamento do contador, né, essas 5, 6, 7 pessoas, e fomos mantendo a escola, aprendemos que uma associação, mesmo ela não tendo fins lucrativos, ou não arrecadando, como é que se diz assim, como?
Alguém me deu uma cola. Não, eu queria dizer assim que é importante as pessoas saberem, quando fundam uma entidade, que vai ter custos, tem que ter um contador, né? Então, a gente não sabíamos que tínhamos que prestar contas para a Receita, isso depois a gente descobriu no meio do caminho. Então, foram percalços que a gente foi aprendendo a fazer e a conduzir, né? E aí, com o tempo, a gente achou importante ter uma identidade, né? Que fizemos um concurso, que daí surgiu o nosso logo. Então, fomos, ao longo de todo esse tempo, então, fazendo reuniões. Primeiro, a gente fazia reuniões em restaurantes, reuniões almoço, itinerantes nas escolas, na casa das pessoas, né, dos nossos colegas. Aí, mais no nível de pandemia, fizemos reuniões online, né, que foram... Porque, ao longo desses anos todos, as demandas vinham acontecendo, então, a gente sempre foi tentando conduzir, sempre coletivamente, né. Em alguns momentos, nós tivemos que ter uma atuação mais política, digamos assim, de reivindicações por esse espaço aqui, que é a nossa casa. Então, em 2010, nós fizemos nosso primeiro ato público, solicitando reformas para esse espaço aqui, o do Teatro Pascoal Carlos Magno. E, recentemente, em 2019, fizemos o Saudades do Pascoal, porque o teatro estava passando por reformas, por várias situações, ele ficou 5 anos fechado, né? E aqui já temos os eventos, né? Que são os... importante é que o Dia Internacional da Dança, então, ele agora está no calendário oficial da cidade já há alguns anos, então... É uma lembrança para o poder público de que esse evento tem que ser lembrado e comemorado. Então, a associação é, digamos, a entidade representativa que promove essa comemoração. Alguns eventos, então, que a Vanessa vai falar, né? Oi, som. Sim, boa noite a todos que estão aqui, quem está em casa também, pelas redes sociais. Muito obrigada pela presença, por acompanharem. Dá um pausezinho para nós aí, Tom, por favor. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos eventos que a associação promove e já promoveu, que são muito importantes, não só para os bailarinos, para as escolas, mas muito importantes para o público, tanto o público que já está acostumado a ver dança, quanto o público que estamos formando, que é muito importante, né, a gente formar novos olhares para a dança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dia Internacional da Dança, então, a Tuti já falou ali, né, que a gente está sempre comemorando, trazendo... Dá um pause para nós, Tom, por favor. Senão vai passando e a gente não consegue falar sobre isso. Obrigada. Então, o Dia Internacional da Dança, a gente está sempre comemorando. Um evento que a gente sempre faz é o Dança Quinta, que depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas a gente tenta mobilizar também as escolas todas, né, para cada ano a gente tenta fazer uma coisa diferente, juntamente com o nosso evento do Dança Quinta aqui. E nos últimos anos a gente teve também muito online por causa da pandemia, né? Então, o próximo é o Dança Quinta no teatro e nos bairros. Então, o Dança Quinta é um evento da associação, uma mostra das escolas associadas, que o quinta é por causa da quinta posição do balé clássico, né? As pessoas acham que Dança Quinta, que é sempre feito na quinta-feira, a gente acabou aderindo a isso, fazendo na quinta-feira, então acho que confunde mais ainda o pessoal, né? Mas é bom o pessoal perguntar. Então, o Dança Quinta é por causa da quinta posição do balé. Inicialmente ele era feito só no teatro, né? E aí depois, então, a gente viu a necessidade de descentralizar, de levar para os bairros, de levar para outros lugares. E, junto com a iniciativa pública, né, já na gestão anterior, e continuamos na atual gestão, a gente conseguiu apoio para levar para os bairros e, principalmente, para as escolas, né, as escolas estaduais e municipais. E foi muito bacana, porque a gente está, como eu já falei, a gente está formando um público, né, e o lugar melhor para formar público e também para despertar esse interesse pela dança do que lá para as crianças pequenas. Muitos de nós
nós, eu falo por mim, né, nosso diretor de cultura, muitos que estão aqui hoje e que estão na associação e que são grandes professores, coreógrafos, donos de escolas, diretores de escola aqui de Novo Hamburgo, foram formados por projetos. Eu falo por mim, que com 8 anos recebi uma cartinha, né, da SEMEC, na época, para fazer aula de dança. Fui fazer aula de dança e nunca mais saí. Então, é isso que a gente quer, que as crianças dancem e nunca mais saiam da dança, para a gente formar ainda mais e mais e mais bailarinos para a nossa cidade, né, que tem tantos bailarinos bons. Então, o próximo que a gente vai falar é do Flash Mob. Tá? O Flash Mob foi feito uma edição só, né, Tuti? E ela aconteceu no Calçadão e ali no shopping, né, que foi... se alguém não sabe o que é flash mob, é quando está todo mundo numa situação do cotidiano e daqui a pouco um começa a dançar, daqui a pouco outro começa a dançar, daqui a pouco outro começa... e surge um monte de gente dançando a mesma coisa. Então, isso desperta também o interesse das pessoas, a curiosidade, sem contar, né, que é muito divertido também. Então, também tivemos o flash mob. O reconhecimento de utilidade pública, acho que a Tuti pode falar rapidinho. Isso foi um momento que talvez... o Alex pode me ajudar, né? O reconhecimento de utilidade pública para uma entidade. No caso aqui, ela foi reconhecida de utilidade pública pelo município, né? É um processo que passa pela Câmara de Vereadores, tem que ter um encaminhamento de um vereador. E isso, esse título, digamos, essa chancela, facilita ou habilita a entidade a conveniar com o município, né? Então, isso foi em 2012, esse encaminhamento que foi feito, e é uma das atividades, ou digamos assim, das prerrogativas que uma entidade, com o tempo, né, ela tem que apresentar também seus objetivos, os propósitos, demonstrar seu histórico, né, para poder receber esse título, digamos assim. Tá. Então, para quem quiser, no futuro, outras entidades, formar sua entidade, esse é um caminho interessante. Aqui nós tivemos também a presença de bailarinos, né, que, por exemplo, a Leslie Heilmann, que é de São Leopoldo, cidade vizinha aqui de Novo Hamburgo. Há muitos anos ela já mora na Alemanha, né, e hoje ela é a primeira solista do Hamburgo Ballet, né? Ballet de Hamburgo. Então, ela esteve aqui, acho que foi também foi uma promoção da associação. Ela veio para fazer uma apresentação e eles precisavam de um espaço para ensaio, palco para ensaio. Então, Novo Hamburgo abriu o seu palco para eles virem, em troca da gente trazer crianças e adolescentes para assistirem esse ensaio aberto. No final, ela conversou, né? Sim, o bailarino era alemão e ela fala português, então ela conversou sobre o processo todo. No final, ela deu autógrafo. Muitas crianças trouxeram sapatilha e ela autografou as sapatilhas. Então, foi um evento muito interessante, troca de experiência. É bom porque daí, além de ter essa vivência, a gente aproveita, né, que essas pessoas que trazem outras experiências para a gente, né? Então, seguindo com os nossos eventos, né, tem Natal dos Sinos, que é uma parceria de novo com o Poder Público, que traz o Natal dos Sinos para a cidade de Novo Hamburgo, e uma das noites sempre é contemplada a dança. Então, a gente chama nossos associados para fazer parte, né, já algumas edições já. E é um momento para eles mostrarem, mais um momento, né, para mostrarem seu trabalho, para os alunos terem a experiência de palco e também, né, por que não ser remunerados, né, nas últimas edições. Então, a gente conseguiu essa remuneração com o Poder Público, que foi muito legal e valoriza, né, os bailarinos e os profissionais. Pensando a Dança, que aqui estamos, né? É a 4ª edição do Pensando a Dança, nós já tivemos outras edições, é justamente o que o nome propõe, né? A gente fala em dança, todo mundo pensa no quê? Em ver bailarinos profissionais no palco dançando, né? Mexendo o corpo. E dança, para quem
quer ir um pouquinho além, não é só isso, né? Então a gente tem que falar sobre a dança sim, pensar sobre a dança sim, porque para trazer novas perspectivas, né, para a dança e para quem está tentando modificar um pouquinho o cenário e para melhorar, sempre para melhorar. Então a gente traz profissionais, né? Já algumas edições a gente trouxe alguns profissionais que estão atuando no meio da dança ou estão principalmente a parte mais política. Quando a gente fala de política, não é política partidária, né, que fique bem claro, é política cultural, que é bem diferente. Então a ideia sempre é essa, é a discussão para agregar, e todo mundo está sempre convidado a esse evento. Espero que a gente tenha agora pelos próximos anos consecutivos, sem parar, várias edições do Pensando a Dança como essa, que está especial. A gente está com 4 dias de Pensando, né? Cada dia com um tema um pouquinho diferente, mas todos interligados, e a gente espera que vocês estejam presentes em todos, porque é muito importante depois a gente fazer uma junção de tudo que foi falado e espalhar isso, que é bem importante, não só para os profissionais da cidade, mas para quem está fora. A gente tem a possibilidade de fazer online híbrido esse ano, então o online traz isso, a possibilidade de pessoas que estão fora da cidade, do estado, do país, né, participarem com a gente. Então, é isso aí, levando Novo Hamburgo para todos os lugares. E o próximo é nossos cursos de aperfeiçoamento e workshops para a comunidade. Cada gestão traz um pouquinho da identidade assim do pessoal que está na diretoria. A gente fala assim, né? Porque geralmente a gente brinca que é uma dança das cadeiras, né? Uma dança das cadeiras legal, porque é difícil também as pessoas terem esse tempo e essa disponibilidade. Eu acho muito importante falar isso. Pessoas que estão, né? Eu sempre falo sobre a Tuti, Áurea, Juliana Feijó, mas para nós íntimos Tuti, né? O quanto ela contribui, ela é proibida de sair da diretoria, porque ela é nosso patrimônio. É muita história para uma pessoa só, e sempre que a gente precisa de um help, ela está ali. Então, obrigada de novo, Tuti, todo As mundo ordens. aqui. Então, a gente faz isso. A gente vai trocando os cargos e continuando trabalhando, né, pela dança. Então, teve sempre foi trazido alguns workshops, mas teve uma gestão em especial, que eu acho importante falar, onde se retomou, né, muita coisa, que foi a gestão do Mauro, onde o Mauro foi presidente e eu fui vice. Então, essa diretoria, a gente trouxe um olhar assim de mais jovens, olha, jovens, que maravilha, para tentar agregar outras coisas, e foi onde a gente colocou um monte de cursos, assim, workshops com profissionais que eram associados, profissionais que não eram associados, gratuitamente, para as pessoas fazerem, por exemplo, no ginásio da Escola Nilo Peçanha, sabe, em lugares assim alternativos que não eram o lugar de sempre, que eram as escolas de teatro e lugares acostumados a receber, né, arte. Então, nessa gestão ele teve muitos cursos, e depois, felizmente, conseguimos seguir, né, trazendo cursos. E então tem vários ali, cursos para profissionais, também para profissionalizar o pessoal. Então a gente trouxe profissionais de fora, como a Maísa, né, a Silvinha, com diferentes temas, né. Então a gente tenta sempre trazer, e vamos continuar lutando por isso. E, por último, performances em distintos locais de Novo Hamburgo, que a Tuti pode falar rapidinho sobre isso. Também foi uma maneira de mostrar um pouco, de sair do palco do teatro, de dentro da escola, né? De mostrar a dança em vários espaços. Então, tipo uma mostra paralela, né? Uma mostra itinerante. Então, cada escola se organizava. Então, fizemos contatos com bancos, nas igrejas, no shopping, para ter pequenas inserções de performances de dança nesses locais, né? Então, tivemos também... desculpa, Tuti. Não, sempre tentando mostrar alternativas, né? Atividades diferentes, de que pudesse assim estar mais próximo do público.
fora do teatro. Trazendo isso também, uma das atividades que a gente teve esse ano foi o espetáculo Cura, da companhia Débora Coker, que esteve em Porto Alegre, e a gente teve a oportunidade de conseguir ingressos, né, para a comunidade, podemos dizer comunidade artística, né, que não teria, em sua maioria, a proposta era que não teria a possibilidade, né, de pagar um ingresso, que a gente sabe que não é barato, né, a arte não é barata. E a gente conseguiu 120, né? 120 ingressos, e levamos, então, 120 alunos, bailarinos, professores de Novo Hamburgo para olhar o espetáculo da Débora Coker. Lá está a foto maravilhosa. Foi muito legal. Esperamos poder fazer isso sempre. Então, encerrando os eventos, a gente vai falar do nosso último, aí, que foi o bate-papo, né, e troca de experiências com o bailarino José, da companhia do... como é que é o nome do... Centro Coreográfico. É que a gente fala Tomás, e eles, quando vieram, falavam Tomás. Tomás Lebrun. Tomás Lebrun. Lebrun. Francês, né? A Tuti adorou ver eles falando. Então, aí o coreógrafo não pôde estar presente, mas veio, então, um bailarino da companhia dele, que convenientemente falava português de Portugal, que nos ajudou muito. E ele veio a Porto Alegre para fazer um trabalho, né, o bailarino, e aqui daí veio, no caso, para traduzir, né, o produtor da companhia, que veio mostrar um pouco do trabalho dele. Foi muito rico, porque houve uma troca, uma conversa com os profissionais que aqui estiveram, né, falando sobre as diferenças daqui do Brasil e lá, e também trazendo uma proposta muito legal, que a gente vai falar, espero que a gente fale muito sobre isso ainda, nosso pensamento, para formar o público desde os 2 aninhos de idade. Já pensou que legal ter uma plateia com um monte de criança de 2 aninhos? Então, tem como, é possível, né? E eles vieram mostrar um pouquinho para a gente como. Então, isso foi muito bacana. E a gente agradece também a Secult, né, porque oportunizou isso, teve essa conversa com eles, e junto com a Prodança, então, trouxe o José e o Adrian. Isso, e o Adrian para cá. Muito bem. Eu vou, então, agora apresentar para vocês os presidentes que a Prodança teve, desde a sua fundação até a gestão atual. Então, eu vou chamar a nossa primeira presidente da Prodança, foi a Débora Cassel, de 1997 a 2005. Na época, a gente ainda não tinha muito organizado o período que a pessoa ficava, então, ela ficou bastante tempo conosco. Obrigada, Deb. Deixa eu ver. Carla Macedo, de 2005 a 2009. Áurea Juliana Feijó, de 2009 a 2013. Carla, tu entrega para ela, simplesmente o presente. O dela, não o teu. Agora, então, eu chamo o Mauro Schneider. E aí eu chamo a Vanessa Hyde, de 2017 a 2021. Obrigada, você tem que me dar um presente. Uhum. Pode ser um carro. E eu chamo a dança das cadeiras novamente, né? A dança dos presentes, está maravilhoso, né? Então, a Dindi, Denise Pacheco, nossa atual presidente, que está aí, veio com tudo. A gente agradece muito a tua disposição, Dindi, a tua disponibilidade. Muito obrigada. Eu que dou. Um abraço, pode dar. Um abraço, pode.
Pedimos aos presidentes para se juntarem para uma foto, por favor. Sem presente. Pode trazer presente junto. Mas é a... Querem fazer por ordem? Nós estamos aqui na ordem. Não, eu não tô. Então deixa eu sair. Vou na ordem. Ellen, por favor. Obrigada. Então, agora eu vou falar as escolas associadas que a gente tem, que são Coral Show Luizinho, Escola Municipal de Artes Carlos Alberto de Oliveira, o Carlão, Alegro Balé, Campana Flamenca, Maria Bailarina Centro de Dança, Mahaila Espaço de Danças Árabes, Malma Companhia de Dança, Grupo em Dança Escola de Dança, Grupo de Dança Rei Jesus, Estúdio do Corpo, Rita Ribeiro Dança e Companhia, JT Escola de Dança, Estúdio Belas Dance, Plié Estúdio de Dança, Estúdio Juliana Lorenzoni, Balé Daisy Fleck, Lucilink Danças e Terapias, Life Company Estúdio de Dança, Carpe Centro de Arte e Ao Extremo Danças Urbanas. Então, essas são as escolas que hoje compõem a nossa Associação Pro Dança, assim como alguns bailarinos independentes que a gente apresentou no início do vídeo. A atual gestão da Associação Pro Dança é feita por mim, Denise Pacheco, como presidente, a vice, Vanessa Heitz, a secretária, Aura Juliana Feijó, a tesoureira, Lucinara Link, a diretora de patrimônio, Alessandra Feltes, o nosso conselho fiscal é Ellen Beatriz da Silva, Rita da Silva Ribeiro e a Carla Regina Barbosa de Macedo. Eu agradeço essas pessoas que estão nessa gestão, fazendo a dança na cidade, né, levando à frente o nome da ProDança, que a gente sabe que toda entidade tem por trás pessoas, né, que trabalham por ela. Então, muito obrigada e que bom que inspiram né, a gente a continuar. Então, gostaria de chamar quem está da diretoria aqui para a gente fazer uma foto. A Lucy não está presente, né? Está online. Então, eu vou chamar quem é da diretoria para a gente fazer um registro. E depois vamos abrir espaço para as perguntas. É que a gente fica na frente do banco. Quer puxar o boné pra cá? Muito obrigada. Então, eu vou deixar agora o microfone à disposição. Caso alguém aqui tenha alguma pergunta, queira saber alguma coisa sobre a associação, sobre a história dela. Bem, online a gente tem uma questão: como foi se reinventar na pandemia? Bom, eu posso falar um pouquinho e depois eu deixo para os demais que quiserem falar. Foi desafiador, porque do dia para a noite a gente teve que modificar a nossa forma de trabalho, né? E creio que a parte mais difícil foi manter os bailarinos ativos dentro de um espaço tão restrito que era a residência, né? A maioria ficou dentro de casa, com pouco espaço para dançar. Então, essa questão, para mim, foi a mais difícil, de tentar dar suporte para eles, para que não desanimassem e não se sentissem derrotados por não conseguir algumas coisas em casa,
né? Porque nem todos os movimentos eram possíveis. Então, essa parte foi difícil, mas como a dança nos permite crescermos criativos, todo mundo conseguiu uma forma de se reinventar, de fazer diferente. Então, para manter esses laços afetivos, a gente fez gincana, fez o vídeo, a associação fez promoveu que as escolas fizessem o vídeo em casa e colocou em rede social. Então, fazer essa mobilização em grupo para que as pessoas entendam que não estão sozinhas, né? Estava todo mundo na mesma situação. Então, enviar vídeos, fazer chamadas, né, de vídeo ao vivo para conversar, não só para dançar, né? Eu mesma fiz até uma janta com as meninas. Cada um jantou na sua casa, né? A gente fez. Então, eu acho que assim, foi difícil. A gente acabou produzindo outras coisas, não somente a dança no palco, né? A gente promoveu outras coisas também. Oi. Eu acho que uma situação também, enquanto entidade, eu lembro assim que quando surgiu a pandemia ali, né, o vídeo ali do Dia Internacional, como é que nós vamos fazer agora? Como é que a gente vai comemorar nessa data ali, 2020? Então, surgiu essa ideia, foi muito bacana. Mas a situação de como a gente, enquanto entidade, a gente teve que se reinventar também para chegar... Nós acabamos estabelecendo uma ponte com o poder público, com a questão da Aldir Blanc também, né? Porque tudo era novidade, tudo era uma situação que ninguém sabia quanto tempo ia durar e como ia ser. Então, eu lembro assim, que nós fizemos aquele levantamento das necessidades, de como as escolas estavam sentindo o impacto, né, das restrições da pandemia no seu orçamento, no seu número de alunos, no seu atendimento. Então, a gente teve aquela parceria até para poder colher os subsídios que orientassem as regras do edital aqui, né, de critérios de distribuição dos recursos. Então, naquele momento, nós vimos que nós tínhamos um outro papel a desempenhar, né, e que foi de nos aproximarmos dessas necessidades e fazer essa interlocução com o poder público. E eu acho que aquilo nos fortaleceu bastante enquanto entidade, que foi aí que surgiu depois isso foi em 2020, né? Depois o SOS, aí já vieram esse vídeo dos profissionais da saúde, e aí foi indo o SOS, como eu já falei. Fizemos inúmeras reuniões com o poder público também, nos escutando a partir do movimento SOS, de como abrir as escolas, né? Então, foi a dor ensinou, a dor fez a gente gemer e a gente teve que agir. O nosso município foi o primeiro, e eu creio que o único, que teve uma nota técnica emitida pela Procuradoria do município, que fez reuniões conosco, da associação, Secult, para colocar nessa nota diretrizes de como as escolas poderiam funcionar, de que formas poderia ser mais seguro, né, que a gente pudesse se cercar de algumas situações para que a dança pudesse acontecer presencialmente, né, para poder acontecer. Então, a Novo Hamburgo teve essa nota técnica e foi bem importante assim para dar segurança tanto para o município quanto para as escolas e para a associação que estava levando isso à frente. Sim, e os pais e os alunos. Não vou repetir tudo que as meninas já falaram, né? Reforço e assino embaixo. Realmente foi um momento muito difícil do início ao fim, né? Para uns mais, para outros menos, dependendo de como as famílias
também aderiram a isso, né? O pessoal primeiro ficou assustado e aderiu, daqui a pouco tinha pessoas que já não queriam, né? A gente mesmo, né, em algumas coisas, tu já não queria mais fazer nada online, né? Então, as escolas tiveram que se reinventar 1000 vezes para prender a atenção, né, dos seus alunos e dos pais, que também não aguentavam mais a questão da escola online, da dança online, de tudo online, né? Então, foi bem difícil. A gente parabeniza todas as escolas que continuaram, né? Os espetáculos online que aconteceram, que as escolas tiveram que fazer uma coisa que a maioria nunca tinha feito, né? Então, depois fazer esses espetáculos com menos alunos, então algumas escolas fizeram coisas inacreditáveis, que foi tipo, né, eu cito a Maria Bailarina porque eu achei uma coisa que a Dindy fez, que foi dividir em vários núcleos, 6 espetáculos ela fez, quando se faria um, né, fora as outras escolas, cada um com seus méritos, assim. Então a gente tem muito orgulho das escolas da cidade. E uma coisa que eu falo assim também, que foi a gente se aproximou de forma diferente também como associação, né? A gente sentiu muita falta das nossas reuniões presenciais, do que durava horas. Muitas fotos não estavam ali, mas a gente tem registros de 3, 4 da manhã a gente está em reunião, e era verdade. A gente estava em reunião mesmo. Então, a gente também teve que se reinventar e conseguir fazer reuniões de casa e fazer com que isso fosse produtivo, e não foi fácil, né? E agora, graças a Deus, estamos mais híbridos, fazendo online, né, por causa da demanda, e fazendo de volta, fazendo as presenciais. A gente tem mais perguntas, então, né, que a nossa colaboradora, que faz parte desse projeto também, juntamente com o Tom, acho que é importante a gente falar, o Tom botou ali a ficha técnica, né? A gente que fez esse projeto, escreveu esse projeto, então, né, juntamente para poder participar do edital, né? Foi a Dindy, Denise Pacheco, eu, Vanessa Reitz, Tuti, que é a Aura Juliana Feijó, o Tom Nunes, que está lá na cabine, que fez todas essas imagens e vídeos que vocês estão vendo, né? E a Lucy Link, que hoje não pôde, estava com nós durante o dia trabalhando, mas hoje, agora à noite, ela tem outro compromisso de trabalho, mas está lá online ajudando a gente com as perguntas. Então, a Lucy está mandando as perguntas que surgem lá no chat, tá? Então, vamos para outra pergunta. Quais são as principais motivações da associação ao longo dessa trajetória com relação aos associados? Então, acho que a Tuti pode começar falando sobre isso, já que ela está ao longo de toda essa trajetória, né? Então, acho que é a melhor pessoa para falar, não há. Tá. Esse microfone está. Eu acho que desde o início, a Rita está aí, a Carla também, a própria Dindy, nós estávamos lá no início, né? Em 97. Eu acho que sempre foi agregar, divulgar, valorizar o trabalho, né? Afirmar essa arte como uma possibilidade de realização pessoal, profissional, né? Porque e de fomentar isso cada vez mais na vitrine, digamos assim, expor a nossa importância, a nossa potência. Então, acho que é isso que nos move, né? Que mais pessoas, digamos assim, vejam a dança como uma possibilidade de profissão, também de valorização dos profissionais e de também qualificar os profissionais. Eu acho que o desafio é imenso e ele não para, sempre surgem demandas novas. Se há um tempo atrás era importante a gente trazer pessoas para falar sobre a questão filosófica, hoje a pauta já é outra. Então, é muito dinâmico, mas eu acho que a base é sempre a mesma, de reafirmar esse segmento, né?
Podemos passar para a próxima, Dindi? Então, a próxima é: qual a relação com outras entidades da classe da dança no Rio Grande do Sul? Essa eu acho importante a Dindi falar, não só porque ela está à frente do Conselho de Cultura, mas ela está ali metida em um monte de grupos justamente por isso, né? Ela pulou de cabeça e eu acho que ela está em todos os grupos possíveis que possam falar sobre dança no Estado, então ninguém melhor que a Dindi para falar sobre isso. Bom, a associação, ela sempre busca apoiar e se apoiar e apoiar os demais quando é solicitado, quando é necessário, né? Então, no caso, quando o SOS procurou a associação, o SOS era um grupo, um coletivo informal, não tem CNPJ, era um grupo de muitas escolas unidas buscando uma solução. Na pandemia, então, procurou a Associação Pro Dança. A Associação Pro Dança, então, assinou o documento, deu a chancela, né? Então, dialogou com esse grupo e permitiu que o diálogo fosse adiante, né, junto ao governo do Estado. Então, teve uma repercussão. A Associação Pro Dança é sempre aberta, inclusive algumas outras cidades, alguns outros municípios entraram em contato. Como funciona uma associação? Como é que se cria uma associação? Como vocês têm isso há tanto tempo? Como funciona? Então, assim, poucos são os que levam à frente, conseguem se agregar tanto. Eu acho como a gente consegue, mas isso não é impossível, né? Na verdade, a gente, nesse momento, cada um tem sua escola de dança, tem o seu público, tem os seus alunos e sua clientela, mas uma coisa em comum, que é a dança. Então, a associação agrega todas essas pessoas em busca deste objetivo, que é elevar a dança. No momento que a dança é vista, é conhecida, é falada, na cidade mais gente vai querer dançar. Todas as escolas vão receber mais alunos, vai ter mais gente dançando. Então, isso é bem representativo da Prodança. Quando a gente foi também chamado para ajudar no mapeamento do Estado. Então, divulgamos no nosso... Porque agora a gente tem a facilidade dos grupos de WhatsApp, né? Que se procriaram nessa pandemia, então foi uma forma muito boa da gente conseguir se aproximar. Então, se divulga essas iniciativas, né, do colegiado de dança. A Tuti participou, representando a Prodança em Canoas, foi, né, Tuti? No ano passado, então, levando o relato da associação. Então, a gente faz todo esse diálogo com outras entidades e agora também, junto ao Conselho de Cultura, aqui de Novo Hamburgo, a dança, ela, como é muito organizada e bastante mobilizada, e substancialmente por causa da associação, é a associação que faz essa força maior, a dança acaba sendo um pouco referência, bastante referência para demais setoriais, e a gente está sempre aberto para contribuir com a experiência que nesses 25 anos a gente somou, né, enquanto entidade que representa a dança. Então, tomara que outras setoriais consigam se organizar assim também, né? Às vezes a gente deixa de lado o nosso particular para ir pelo coletivo. E isso foi muito importante. A reinvenção na pandemia também, a questão dos editais. A associação não participava de editais. De repente veio Lei Aldir Blanc, veio o edital. Bom, quem sabe a associação pode inscrever um projeto. E aí sim pode. Então agora a gente já está levando isso mais adiante, né, fazendo o projeto para a Lei de Incentivo à Cultura estadual, mantendo todos os documentos sempre na plataforma, sempre atualizados, para sempre buscar recursos para os associados, né, fazer a dança crescer na nossa cidade. Então, coloco a associação à disposição, né, caso alguém
queira saber mais sobre como fazer. Só complementando também, quando em 2010 iniciaram as discussões sobre o Sistema Nacional de Cultura, né, o Alex está aqui junto, nós participávamos das reuniões em Porto Alegre. Então, ali surgiu o primeiro colegiado. Então, nós participamos da primeira gestão, temos o Tom Nunes, o Everton Nunes, também participando da outra gestão do Colegiado Estadual de Dança, né? E agora como suplente. Então, de alguma maneira, a gente tem esse diálogo, ou às vezes não consegue estar tão presente, mas estamos sempre assim atentos às situações que muitas vezes assim, então, é uma atuação que visa dentro da sala de aula, né, com atividades que possam qualificar e trazer os palestrantes, mas também pensando no que acontece fora, no macro, que interfere no funcionamento das escolas, da questão profissional ou de trabalho, né, das pessoas que atuam. Então, é um olhar bem amplo. Só complementando bem rapidinho, depois a gente vai fazer a última pergunta que está online, e depois a gente vai abrir para a plateia aqui perguntas, tá? Uma coisa muito interessante, assim, a gente fala, a gente como bailarino, como profissional, em um todo, assim, a gente acaba não se valorizando quanto deve, e a Prodança não é diferente, né? A gente está sempre recebendo feedbacks, quando tem oportunidade, do quanto a Prodança é referência para o Brasil inteiro. Imagina, isso é muito legal. Né? Agora veio Alexandre? Isso, Alexandre Vargas, do IACEM, que foi quem trouxe, né, o trabalho desse coreógrafo francês, o bailarino, enfim. E ele veio nos dando parabéns de todas as formas e dizendo que a Prodança é inspiração para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para fora do Rio Grande do Sul, pelo trabalho, por tanto tempo e pelo o que se ouve falar da associação. Todos os lugares que a associação está presente, a quantidade de escolas, o que a associação promove. Então, a gente tem que ter muito orgulho mesmo da associação. Sim, a gente queria agradecer, então, novamente, na semana passada que o José esteve aqui, o pessoal da SEDAC, né, do IACEM, trouxeram o pessoal, então, o coreógrafo não pôde vir, mas veio o bailarino, né, e o produtor, é o produtor? O Adrian e o José. Então, a gente gostaria de aproveitar a oportunidade também, bem lembrado, para agradecer, né, a eles por ter se disponibilizado com a agenda deles, que tinha em outros lugares do Brasil também fazer esse trabalho, vir gratuitamente a Novo Hamburgo e vir aqui conversar com os bailarinos. Né? Então, é uma roda que não para de girar, né? Um precisa do outro, e assim foi. A associação, por ser uma entidade séria que eles respeitam, então, se falou que a associação tinha interesse, opa, vamos lá agora, né? Foi o que eles falaram, e que eles querem muito fazer mais isso, e a Secult, né, que fez esse meio de campo, né? E a eles, então. E a nossa última pergunta, por enquanto, que a gente tem aqui online, seriam quais as ideias e projetos da associação para os próximos anos? A gente tem muitas ideias, a gente quer fazer muita coisa. Falta um pouco de perna, né? Agora, nesses últimos dias, a gente tem meio que enlouquecido, né? O cabeção, está todo mundo de cabelo branco, porque a gente está... Uma coisa, como a Dindi falou, vai emendando na outra, e, às vezes, a gente não tem tempo hábil nem de olhar para os lados. E foi o que aconteceu para esse próximo projeto que a gente está fazendo, junto com a Secult, que é via LIC, né, Lei de Incentivo à Cultura, que a Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo é público e notório, porque sempre o secretário está... Se o secretário não está, o nosso diretor de cultura, que é da dança, Alex, né, que todo mundo conhece, está representando nos eventos de cultura, mas principalmente de dança, que é onde a gente está inserido, né? E vem falando que querem fazer de Novo Hamburgo a cidade da dança, e que vão fazer de Novo Hamburgo a cidade da dança. Né? Então, as ideias são muitas.
a ideia é para ir lá na FENAC, abrir a FENAC, tipo Feira do Calçado, e as pessoas descerem do trem e irem para a nossa cidade da dança. E vai acontecer, eu tenho certeza. Então, a gente estava terminando esse projeto que a gente está, né, que é o Pensando a Dança, e rapidamente veio a oportunidade da gente fazer um outro projeto, que é o Cidade da Dança, mas o nosso nome, a parte, né, que nos cabe seria, nesse momento, Novos Passos, que é trazer para as escolas de Novo Hamburgo, né, que se encaixem ali no que pede a lei, né, que mobilizar crianças e adolescentes de todos os bairros de Novo Hamburgo, e essas escolas, então, serem pagas por essas crianças que vão estar fazendo aula, né? São bolsas de estudo para 300, né? A gente está vendo 300 crianças, e as escolas que estiverem habilitadas, então, vão receber, vão ofertar, então, o que tem para ofertar de dança, e essas crianças, então, vão ter uniforme, vão ganhar isso. As escolas vão ser beneficiadas também, de alguma forma, né, porque tudo isso vai ser pago pelo projeto. Então, é um super projeto que a gente está bem louco para terminar e ir atrás. Essa semana já começamos essa parte que nós estamos a 9... A gente está brincando, mas é verdade, é uma gestação para começar o projeto. A gente está há 9 meses trabalhando nisso. E aí a gente vai protocolar para começar de verdade. Então, é muito trabalho, a gente sabe, e a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Depois que for aprovado, nós temos mais 14 meses de trabalho pela frente. Então, a gente faz o que é possível, e um pouco do impossível, né? E vamos fazer sempre. Sempre. E essa diretoria está muito empenhada nisso, né? E a gente convida, então, a todos para se tiverem ideias, trazer, que a gente está aí para isso. Tem um outro projeto que ele já está no papel, mas ele não saiu do papel, porque ele ficou como suplente num edital no ano retrasado ou passado, não lembro, que é o registro da história da dança aqui em Novo Hamburgo, que a gente tem pessoas de muita idade que começaram a dança aqui, que seria interessante registrar, né, o relato, para a gente construir essa história em vídeo, né, em um filme. Então, isso é um projeto, está escrito, ele é um projeto grande, então, é um projeto. Para os próximos anos, ele vai ter que ser do papel. E aguardem novos projetos. Alguém tem alguma pergunta aqui na plateia? Ok, pode ligar a luz, por favor. Tá, minha pergunta, eu acho que é uma dúvida de quem está assistindo, de repente quem, né, vai ver depois. Como que faz para se associar? Qual é o procedimento? O que é necessário? Né? Eu preciso ser bailarina? Eu tenho que ter uma escola? Eu tenho que morar em Novo Hamburgo? Como é que funciona isso? A entidade, ela é Associação Pro Dança de Novo Hamburgo. Então, neste momento, residentes em Novo Hamburgo, ou profissionais que trabalham em Novo Hamburgo, né? Então, não precisa ser dono de escola, pode ser o professor, o diretor, um bailarino, um estudante, alguém da cadeia produtiva, né? Porque a gente quer ampliar isso. Então, quem tem interesse, manda um e-mail, que a secretária envia uma ficha de inscrição, daí a nossa tesoureira orienta sobre as questões dos pagamentos, a gente providencia, pede uma foto para fazer a carteirinha. Então, é bem fácil, né? E por isso que a gente é uma associação. Sim, participa dos eventos. Agora, as gurias falaram dos projetos para fora, e agora a gente tem um tema de casa que é para dentro, que é atualizar o nosso estatuto. Isso também gera, porque nessa caminhada teve o estatuto original, daí a gente já fez uma reformulação, e agora a gente sente que precisa fazer o tema de casa para o regimento interno. Então, isso
Ela vai crescendo. Nós começamos com 7 pessoas, 7 escolas, daí ficou uma associação muito focada em escolas. Então, agora, aos poucos, vão entrando colaboradores diferentes, olhares diferentes. Então, a gente tem que dar uma conversada, né? Fazer a nossa... Com certeza, podem vir, estamos de braços abertos. Respondi a tua... Sim, isso. Primeiramente, boa noite. Gostaria muito de agradecer por vocês compartilharem, né, a história da associação, que também acaba sendo parte, né, da história de toda a classe artística da dança em Novo Hamburgo. Esperamos que realmente, né, se possa ter a dança como uma referência no futuro do município, assim, apesar de que de tudo que vocês já falaram até agora, assim, a gente vê que ela já é muito ativa há muito tempo, né? E eu queria perguntar, assim, que, enquanto associação, como vocês entendem o lugar que a dança está ocupando no cenário cultural de Novo Hamburgo hoje? A associação, à frente, né, de muitas escolas, consegue um bom diálogo, né, junto ao poder público aqui em Novo Hamburgo, o que facilita a projeção da dança na cidade, né? Quando a gente eu não digo bem visto, mas quando a gente tem uma simpatia, as coisas fluem, a energia flui. Então, a gente consegue fazer projetos, a gente vai ajustando. Então, a dança acaba sendo um segmento cultural muito potente na cidade em função disso. A pandemia deu uma reduzida. Foi mais difícil? Foi. Mas a gente desceu, botou o pé no chão e agora a gente está se impulsionando. Então, vai vir coisas muito legais, acho que para os próximos anos, com base nisso, né? Em toda essa construção que a gente foi até forçado a fazer para poder se proteger e sobreviver. Então, eu acho que a pandemia foi péssima? Foi. Mas, sob algum outro aspecto, um outro olhar, né? Ela nos ajudou. Então, acho que a dança vem surgindo grande. E a associação espera que os jovens que estão crescendo, né, e que estão se tornando adultos, porque a associação tem 25 anos, daqui a pouco a gente já está se esgotando. Então, a gente precisa que esses jovens bailarinos, ideias novas e pessoas com outros olhares cresçam, se unam à associação, né, para ela ganhar volume, tanto de ideias como de número de pessoas. Quanto mais gente dançando, mais gente feliz vai estar em Novo Hamburgo, habitando a cidade. Então, que a gente consiga, né, fazer esse movimento crescer. Eu acho importante também, na questão, assim, essa necessidade que a pandemia trouxe também para as escolas, como a Vanessa falou, né, as escolas tendo que fazer espetáculos né, fragmentados. Uma filmou, foram procurar em 2020, não podia ser em lugar fechado, né? Então o pessoal procurou espaços externos, né, para fazer as filmagens. Eu não tenho escola, né? Drive-in, então, quer dizer, forçou a pensar como fazer o seu trabalho diferente. E eu acho que é isso aqui, ó, que essa virada de chave, assim, que vai ficar. Procurar sair daquele jeito que sempre se fez, né? Então, como eu falei, né, a pandemia causou muita dor, mas tivemos que nos reinventar. Eu acho que isso talvez reflita nas propostas coreográficas, nas concepções de trabalhos, né, de maneiras diferentes de apresentar o trabalho para as crianças, para os alunos, pensar diferente, assim, quem sabe
propostas que vão além das escolas, companhias, eu acho grupos. que ampliou o diálogo com a própria sociedade, né? Sim, também. Então, a gente busca mais, né? A gente precisou se apoiar em muito mais gente, porque sozinho ninguém ia conseguir. Ia ficar muito difícil. Então, a gente descobriu que coletivamente é muito mais fácil. No momento que a gente trabalha para o coletivo, cresce, né? Então, acho que isso aí. Eu acho que talvez assim a gente tem aqui o Alex, né, que todo mundo, nós aqui conhecemos ele, mas me lembro de companhias profissionais, que eu acho que esse é um caminho e uma alternativa, uma possibilidade também que precisa ser reforçada, porque aí vem aquela outra coisa, né? Tu trabalha com os jovens desde pequenininhos, aí chega uma idade, eles estão na potência, digamos assim, física, performática, né? Então, e aí eu quero trabalhar com isso, mas isso talvez não me sustente. Para onde eu vou depois? Então, uma companhia ou mais de uma, talvez eu acho que é o outro lado que está faltando, uma ponta assim para se espelhar, né? De um trabalho de formação ter uma continuidade de uma outra maneira. Eu acho que isso aí é uma situação, uma possibilidade que precisa ser incentivada, ter apoio, recurso, porque essa é uma continuidade diferente também de trabalho para quem quer se manter nessa profissão ou que não seja professor, né? Porque muitas vezes o bailarino chega a um ponto e aí o que eu vou fazer? Vou abrir uma escola, vou dar aula, né? E às vezes aquele artista, né? Ele se ressente de um espaço para poder fazer só isso. O pessoal da produção está encerrando nossas atividades praticamente lá de cima. Eu vou só ler o relato do seu Júlio Eber, que ele mandou online, tá? Então, o seu Júlio, que impulsionou a formação da Pradança, a fundação. Quando pensamos em realizar o primeiro Novo Hamburgo Dance, convidamos todas as escolas que quisessem participar. Iniciamos com um bom grupo de participantes. O resultado foi que iniciamos com grupos e nos transformamos em uma família maravilhosa que está demonstrando o quanto é possível se realizar, colocando esforço e muito amor em todos os momentos. Parabéns a todos e muito obrigado pela lembrança. Que Deus abençoe vocês todos. Obrigado, seu Júlio. Da mesma forma, então, eu queria transmitir o recado da dona Liene, que também foi uma colaboradora, né, foi proprietária de uma escola também com a Lica, filha dela, e ela hoje disse que não poderia estar presente, ia fazer o possível, mas, enfim, ela disse que a gente tem que continuar batalhando pela arte, porque é a arte que transforma as vidas, né? Então, o nosso abraço para a dona Liene, também dona Liene Schitz, que é uma pessoa também que trabalha muito na questão de patrimônio, né, pela cultura em geral. Isso é uma coisa importante de citar e de relembrar a questão da atuação da entidade nas instâncias de representação, como conselho, que quando tu ocupa uma cadeira dentro do conselho, a Vanessa já participou, a Dindy presidente, eu já participei, o Alex também, é que a gente tem que ir lá ter o olhar amplo e geral, né? Não a gente vai representando a dança, mas a gente tem que pensar coletivamente e não querer que todas as ações beneficiem só o teu setor. Isso tem que ser também porque é um olhar diferente, né? Tu vai ajudar o poder público, os dois têm que conversar, a gente tem que entender um pouquinho de como é a dinâmica administrativa pública e eles têm que entender como é que é a nossa dinâmica também enquanto setor cultural. Mas nessa instância a gente tem que ter um olhar para todos, né? Só complementando rapidinho que a Tuti falou sobre o conselho e esqueci o nome da moça que fez a pergunta ali. A Luísa.
Tu falou como a dança é vista, né, em Novo Hamburgo pelas outras artes. Acho que ela perguntou alguma coisa assim, né? E a Tuti falou do conselho agora. Todos nós já estivemos lá no conselho. A dança é uma das únicas, das poucas cadeiras que a gente chama assim, que sempre ia o suplente e o profissional, né, o titular. Quando era a Tuti e o Alex, era a Tuti e o Alex. Quando era eu e a Tuti, era eu e a Tuti, né? Então, é uma coisa que e volta, é tudo uma roda de novo. A Tuti falou, todo mundo tem que se ajudar para se impulsionar, e é isso aí, né? Dentro do conselho também, a gente é muito bem visto por todos, né, Dindi, tanto é que a Dindi, nossa primeira presidenta do Conselho de Cultura, né? Então, é isso, é a gente trabalhar junto e trabalhar sem cansar. Eu sei que às vezes a gente cansa bastante, porque a gente tenta e nem sempre a gente consegue, né? Mas não dá para cansar, a gente tem que insistir. E insistindo, vou pedir para que vocês não deixem de participar dos nossos próximos dias. Nós vamos falar sobre tudo isso que a gente falou, que constrói a associação, nós vamos falar nos próximos dias. A dança e o poder público, pode pensar, que assunto chato. Não, é justamente o que a gente estava falando, né? Como a gente chega ali. Também vai vir o pessoal para falar do empreendedorismo, né? De como... né, da indústria criativa. Então, assim, se não conseguirem participar aqui, a gente gosta de vocês aqui, pertinho, mas se não conseguirem, participem online, vai ser rico para vocês e para a gente também. E lembrando que a gente vai ter, no sábado à noite, o Dança Quinta, aqui no teatro. Não faz parte do Pensando a Dança, mas como a dança está se apropriando do teatro nesses 4 dias, então a associação decidiu fazer essa celebração do Dia Internacional da Dança, dançando também, para que os associados possam trazer seus trabalhos. Então a gente não vai deixar de fazer, já que é uma tradição que foi um pouquinho abandonada nos últimos 2 anos, agora a gente vai retomar. Os ingressos estão à venda com as escolas e vai ter aqui à disposição no teatro também, o valor é R$20. O evento começa às 20 horas. E esse não tem transmissão, é somente presencial. Sábado vem o dia todo, já fica para noite. Sábado temos às 9h30, às 14h, às 4h e depois às 8 horas o Dança Quinta. Não, e só fazendo mais, então, e domingo de manhã nós teremos a apresentação de trabalhos acadêmicos de colegas nossas, né, ex-alunas, inclusive, tua, minha, a outra colega, que são graduadas em dança, né? Então é bem importante prestigiar o trabalho, as pesquisas que elas desenvolveram, cada uma interessante numa situação diferente. E é isso, queremos que vocês estejam aqui com a gente todos os dias. Eu vou encerrar, então, o nosso evento de hoje, esperando encontrá-los amanhã, ou aqui no teatro, ou pelo YouTube da associação. Muito obrigada, boa noite a todos.